Boa noite, meu nome é Tabita Pessoa e eu vou apresentar o seminário sobre estudo de caso da disciplina Metodologia de Pesquisa Aplicada à Administração do professor Giancarlo Gomes, pela Universidade FURB. Sobre a definição do estudo de caso, nós temos duas definições dos principais autores sobre estudo de caso. A Enzelhard fala que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que se concentra na compreensão da dinâmica presente em cenários únicos. Já a Wynne fala que quanto mais suas questões procuram explicar uma circunstância presente, por exemplo, como ou por que algum fenômeno social funciona, mais o método do estudo de caso será relevante. O método também é relevante quando suas questões exigirem uma descrição ampla e profunda de algum fenômeno social. Ou seja, o estudo de caso é um método bom para explicar por que ou como determinado fenômeno ocorre. Por exemplo, poderíamos citar como a metodologia ágil melhora a comunicação em uma empresa. Isso seria um exemplo de uma aplicação de um estudo de caso. E o bom de se usar estudos de caso é que a força deles é que eles podem lidar com múltiplas fontes, ou seja, eu posso usar documentos, artefatos, entrevistas, questionários, observações, etc. Dito isso, a gente agora vai abordar o fluxo de um estudo de caso. Esse desenho eu tirei do livro do IN, que tem como que é o fluxo para a criação de um projeto de estudo de caso. Então, a gente começaria aqui pelo plano, iria para o design, do design para a preparação, da preparação para a coleta, e poderia voltar, né? Vamos supor que aqui na coleta eu identifiquei alguma coisa que eu preciso estar mudando e me preparando novamente para essa aplicação. E da coleta eu iria para a análise. Na análise eu poderia verificar que faltou ainda alguma informação, alguma variável, e estar voltando para a coleta e para a preparação. Da análise eu poderia voltar para o design. Vamos supor que na análise eu verificasse que preciso melhorar o design do meu caso, né? E da coleta também eu poderia estar voltando para o design. E da preparação e da análise eu iria para o compartilhamento. Então eu vou explicar cada um desses fluxos. Então vamos começar pelo plano. Quando que eu utilizaria o estudo de caso? Como dito antes, o estudo de caso ele é próprio para quando a gente tem questões como determinado metodologia, assunto ou fenômeno funcionaria, ou por que aquele fenômeno está ocorrendo. Outra explicação boa para se utilizar o estudo de caso seria quando a gente tem conjunto de eventos contemporâneos, coisas que estão acontecendo e a gente quer estudar coisas atuais, né? Então, como que determinada metodologia pode melhorar um desempenho, uma metodologia atual, ou por que as pessoas continuam, sei lá, saindo sem máscara, mesmo sabendo que o Covid tem uma grande probabilidade de se pegar. Então, a gente estaria estudando coisas atuais, contemporâneas. E normalmente são coisas que o pesquisador tem pouco controle ou nenhum controle. São coisas que ocorrem e a gente quer ver qual é o resultado disso, né? Dessa metodologia ou desse fenômeno, etc.
ainda é um estudo de caso quando mais de um caso é incluído no mesmo estudo de caso? Sim, ainda é. E a gente vai ter essa explicação mais à frente, né? Porque a gente pode ter o caso único ou o caso múltiplo, tá? Mais à frente eu estarei explicando isso. Um estudo de caso impossibilita o uso de evidência quantitativa? Não. A gente pode estar aí misturando os dois tipos de estudo, tanto o estudo qualitativo, a priori, o estudo de caso é um estudo qualitativo, né? Porque a gente está olhando comportamentos e analisando o fenômeno, mas a gente pode usar evidências quantitativas. E isso eu também irei dar exemplos mais à frente. Um estudo de caso pode ser usado para fazer avaliações? Sim, porque eu consigo, através do estudo de caso, explicar os pressupostos, vínculos causais da vida reais, tá? Que são muito complexos para a gente estar explicando ali num levantamento ou num experimento, tá? O estudo de caso, por ele ter essa vantagem de se usar múltiplas fontes, eu consigo ter uma avaliação melhor sobre determinado fenômeno. Então, está aqui ambientes em que são propícios para se fazer um estudo de caso, né? Então, quando eu quero estudar indivíduos, comportamentos de indivíduos, quando eu quero estudar pequenos grupos, organizações, parcerias, comunidades, comportamento de comunidades, como determinada comunidade funciona, como que o crime influencia numa comunidade pobre, etc., né? Quando eu quero estudar relacionamentos, quando eu quero estudar decisões, projetos. Então, esses são meios em que a gente pode, exemplos, né, que a gente consegue fazer um estudo de caso. Tá. Sobre o design, a gente tem aqui esse desenho, né, que foi tirado também do livro do IN. A maioria das coisas eu tirei de lá, porque é bem completo, eu altamente recomendo a leitura. No final vou mostrar a referência. Então, aqui, a gente pode fazer o estudo de casos de várias maneiras. Uma maneira é eu fazer um caso único em uma organização. Então, vamos supor, a gente está falando dessa metodologia ágil, e eu vou lá na Philips, aplico em um time da Philips, e tenho o resultado, e acabou o meu estudo, e eu me baseio só nisso, tá? Esse estudo a gente chama de holístico, porque a gente está olhando uma organização e a gente tem só um caso e a gente vai fazer esse estudo, tá? Quando a gente fala em estudos múltiplos, né, a gente pode usar os mesmos, o mesmo caso, né, o mesmo layout de caso, por exemplo, eu fiz essa aplicação na Philips sobre as metodologias ágeis lá, que melhoram a comunicação, tive um resultado, e aí eu pego esse mesmo exemplo e aplico na Senior. E aí eu vou ter um resultado. E aí eu vou lá e aplico, por exemplo, na MCOM. E assim por diante. E aí eu vou ter múltiplos estudos de casos de várias organizações, mas utilizando o mesmo template de caso. E ainda a gente pode ter casos de estudo de casos integrados, tá? Então, aí o que seria? A gente ainda vai trabalhar com organizações, porém, a gente vai estar utilizando a análise dessas unidades das organizações. Então, vamos supor que eu quero fazer uma análise de um estudo de caso de um hospital, e aí eu levo em conta o que é a análise das clínicas. Então a clínica de dermatologia, a clínica de oncologia, cada uma dessas clínicas seria uma unidade. Dentro dessa unidade, eu tenho os dados de funcionário, de ferramental, etc., né, pacientes.
E aí eu posso até pegar esses dados de forma quantitativa, né? Pegar os dados dessas unidades de forma quantitativa e olhar para fazer o estudo de caso do hospital, tá? Então, isso também é um jeito de se fazer o estudo de caso. E eu posso fazer essa mesma técnica sendo em um hospital ou em vários. Eu posso olhar o Santa Isabel, eu posso olhar Santo Antônio e assim sucessivamente para vários hospitais, tá? Opa. Daí, o que a gente fala disso? Ah, eu preciso delimitar esses casos de alguma maneira, né? Então eu preciso ver quais pessoas vão ser incluídas, quais que não vão ser incluídas. Ah, eu vou olhar só pessoas formadas ou pessoas com ah, determinado gênero ou determinado perfil, né? Ou vou olhar todo mundo. Então eu vou ter que delimitar esse grupo. E outra coisa que eu vou ter que delimitar é o limite de tempo. Então, porque o meu estudo não vai poder, por exemplo, se eu for entregar ele para o mestrado, ele não pode demorar mais que 2 anos. Então, eu tenho que ter esse limite de tempo aí diante do meu estudo, um início, um fim, né? Eu comecei esse estudo e começo hoje, vou terminar em tal data, para não ficar uma coisa sem fim, né? Eu fico estudando casos e casos. Aí aqui, vai estudar um caso único ou vai estudar casos múltiplos? O IN tem uma opinião, já a Enzerhard tem outra. Segundo o IN, pode-se sim estudar casos únicos, mas somente se for uma coisa assim que estiver dentro desses itens, né? É uma coisa muito peculiar que só naquele meio você não consegue reproduzir. Então, aquele hospital, ele é exclusivo daquela especialidade, ele tem aquele resultado e você para reproduzir não vai conseguir. É uma coisa muito reveladora, é uma coisa que aconteceu só ali naquele meio. Então, é, aí cabe, ou é uma coisa muito crítica, né? Então, é uma coisa que naquele lugar tem uma criticidade. Criminalidade na favela do Corcovado, no Rio, vamos supor, tá? Então, é uma coisa muito particular dali, daquele meio, tá? E aí eu quero dizer que, de alguma maneira, algum comportamento, metodologia tal, eu quero fazer um estudo sobre aquilo. Aí cabe. E se não tá nisso, então o melhor, segundo o IN, é ter pelo menos 2 casos. Porque daí você pode ter um caso que você replica ou um caso que você utiliza de rival para explicar o seu caso principal, tá? Então, segundo o IN, pelo menos 2 casos. Já a Enzerhard, ela acha que tem que ter no mínimo de 4 a 10 casos, que esse range é um range bom para se fazer um estudo de caso. Por quê? Porque você consegue vários casos similares, alguns casos com constratante, né? Então, você poderia estar usando aí, vamos supor, se a gente está falando de 10, 5 casos similares e mudando algumas variáveis dentro desses casos para ver quais resultados tem. E poderia estar usando 5 casos rivais, que eles vão tentar provar que essa teoria não é verdadeira, né? E aí, se esses casos rivais fracassarem ou tiverem um resultado é, né, que não contraste totalmente com o que você está fazendo, vai ser uma boa base para você fazer a sua argumentação. Projetos mistos. Como dito, né, a gente pode estar usando aí dados quantitativos, como o exemplo do hospital,
para poder estar montando o nosso projeto e fazendo design. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é a preparação, né? E aí, com isso, a gente tem que falar um pouquinho do perfil do pesquisador. Porque uma pessoa que vai fazer um estudo de caso, ela tem que ter um perfil próprio, não é qualquer um que faz. Então, essa pessoa, ela precisa ter um perfil assim meio de psicólogo, sabe? Então, ela tem que ser boa em fazer questões que tragam respostas ali na entrevista, que os participantes respondam aquilo que a gente está tentando descobrir. Ela tem que ser boa em interpretar essas respostas quando a gente fala de resposta, a gente tem que ver a resposta corporal também, né, da linguagem corporal da pessoa, porque a pessoa ela pode estar falando um sim mas com os gestos ela tá assim receosa, não está concordando, ela está falando aquilo para te agradar, ou ela está falando com entusiasmo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e fazer uma análise, né, ali das pessoas que estão sendo entrevistadas. O entrevistador ele tem que ser a priori um bom ouvinte, né? Ele não pode levar as ideologias dele ou os preconceitos, ou ter preconceito a respeito do que está sendo falado. Se as pessoas falarem alguma coisa e é contra o que você acredita, você não pode esboçar, né, a sua opinião, né? Você tem que ali ouvir. Você perguntou, olha, você acha que sei lá, que o Bolsonaro é um bom presidente? E a pessoa vai falar, eu acho que ele é ótimo. Se você não acha isso, você não pode esboçar nenhum sentimento. Você vai ter que ouvir a pessoa anotar e com parcialidade, tá? E nem ter preconceito a respeito da opinião da pessoa. Vai ter que ter um perfil de ser adaptável às situações, né? Ver problemas ou coisas que acontecem como oportunidade, né, de crescimento e não como ameaça. Tem que ter noção do que está sendo estudado, né? Mas isso é um básico. E tem que ser imparcial, tem que ser sensível às evidências que são contrárias ao que você está querendo provar, tem que conduzir a pesquisa de uma forma ética, né, sem tentar direcionar para o que você quer. E, diante disso, a gente tem as responsabilidades também. Porque esse pesquisador, ele vai ter que obter o consentimento dessas pessoas que elas querem participar, que elas concordam em participar. Vai ter que proteger os participantes de danos. Eles não podem se machucar durante um estudo de caso. Não pode acontecer de infringir ou de, sei lá, bater nos participantes. A exemplo disso, eu recomendo o filme O Experimento de Stanford, que mostra uma forma não boa de se fazer isso, tá? A gente tem que proteger a privacidade desses participantes, porque se a gente está fazendo um estudo de caso de uma comunidade de crime, né, de drogas, ou a gente está fazendo um estudo de caso de uma comunidade LGBT, a gente tem que tomar cuidados, né? A gente não pode divulgar dados pessoais, endereço, telefone, etc. Esse tipo de coisa não pode ser divulgado. E a gente tem que tomar cuidado também com grupos vulneráveis, né? Se a gente for fazer um estudo de caso de criança, a gente vai ter uma responsabilidade sobre essas crianças. Se acontecer alguma coisa, você vai ser responsabilizado. E a gente tem que selecionar esses grupos de uma forma equitativa.
Não posso, se eu for fazer estudo de caso de uma empresa, eu não vou poder selecionar só as mulheres daquela empresa, a menos que o tema do meu estudo seja em relação ao comportamento dessas mulheres. Se não for o foco, eu vou ter que utilizar tanto homens quanto mulheres, negros, deficientes, etc. Todas as pessoas que estão ali no contexto da empresa. Aí a gente vai para o próximo, que é o quê? Treinar as pessoas que vão ajudar nesse estudo de caso. Então, o que vai acontecer? Eu montei lá, como pesquisadora principal, eu montei lá um estudo de caso das metodologias ágeis nas empresas, montei uma estrutura, como que eu quero fazer esse estudo, e aí eu preciso de pessoas que me ajudem nesse estudo. E a gente vai ter que estar alinhado, né? É interessante ter mais que uma pessoa fazendo o estudo de caso, principalmente entrevistas e observações, porque mais que uma pessoa observando é mais que uma opinião a respeito do que está sendo, do que está acontecendo. Então, numa entrevista, eu posso ter um feeling de que a pessoa teve determinada atitude e outra pessoa que estava na entrevista comigo concordar comigo ou não. E isso a gente consegue tirar muito insumo, né? Assim como na observação da aplicação de determinada metodologia ou o fator que vai desencadear o fenômeno, né? Então, é interessante ter mais que uma pessoa, só que as pessoas precisam estar treinadas para ser pesquisadoras de estudo de caso. Elas não podem ter comportamentos que não são esses que eu falei ali acima, né? A gente tem que fazer um protocolado, né, do estudo de caso, de como vai ser desenvolvido, aonde que eu vou aplicar, quais instituições, eu vou usar artefato, eu vou usar um lápis, eu vou usar uma lousa, não vou, eu preciso de post-it, não preciso, né? O que eu vou precisar para fazer o estudo de caso. Eu vou triar candidatos e selecionar os casos finais. Eu vou ver então quais candidatos que vão fazer parte, né, do meu estudo de caso e vou selecionar os casos que eu quero identificar esses dados. O ideal é se conduzir um estudo de caso piloto para ver como que funciona a aplicação do estudo de caso, ver se precisa mudar o design do estudo de caso, se eu vou ter que colocar mais variáveis, se eu vou ter que mudar a estrutura do meu estudo de caso. Então, se logo na preparação eu já conduzo um caso piloto, eu já consigo ver antecipadamente o que eu preciso adaptar no meu projeto. Então, é ideal já se fazer logo de cara isso. E aí, a gente precisa obter a aprovação para proteção dos sujeitos humanos. Essa aprovação, para a gente, se chama TCLE, que é do Comitê de Ética, né? A gente vai submeter e eles vão aprovar. E a gente também precisa da autorização do local que vai ser realizada essa pesquisa de estudo de caso. Aí a gente vai para o próximo item, né, ali do fluxo, que é a coleta, tá? Então a gente pode considerar 6 fontes de evidência. Como eu disse logo no início, um fator fator positivo de se fazer um estudo de caso é considerar várias fontes. E aí, dentro das fontes que eu consigo usar, eu posso usar um arquivo, ou seja, uma base de arquivos e documentos da organização. Posso usar entrevistas. Posso usar uma observação direta, ou seja, eu só fico observando, mas não participo. Posso utilizar uma observação participante, onde eu faço alguma ação e vejo como que vai ser, o que vai alterar no fenômeno, né? Vamos supor que diante da aplicação da metodologia ágil, eu
dou um berro ali e vejo como que os participantes se comportam, né? Então isso pode ser, e por último os artefatos de computador, eu vou usar, precisa de tantos computadores, precisa de board, é interessante saber como que é usado, se eles usam notebook, como que é o meio que está sendo estudado. E pode-se utilizar também questionários, tá? Mas aí a gente está falando das fontes quali. Depois de considerar as fontes, e quanto mais fontes você tiver, melhor, a gente vai triangular as evidências. E para fazer a triangulação dessas evidências aí, dessas diferentes fontes, a gente pode usar um dos programas apresentados ali pelo Gian na última aula. Esses programas, eles vão classificar esses dados que a gente tem. Então, a gente pode classificar esses dados por fontes, pode classificar por diferentes pesquisadores, né? Pelos dados dos pesquisadores. A gente pode classificar pela teoria que a gente está estudando. A gente pode classificar pelos métodos, por entrevista, etc., né? O método quant, quali, etc. Aí o interessante é utilizar, né, conforme falado, um dos programas e guardar num banco de dados para a gente ter essas fontes bem armazenadas e fácil de analisar. E quando a gente faz a coleta, a gente tenta manter um encadeamento dessas evidências, não deixar coisa solta, tenta encadear, linkar uma coisa com outra para saber como que as coisas ocorrem, tem uma sequência lógica. E ter cuidado ali na coleta, durante a coleta, no uso de fontes de dados eletrônico. Então, assim, não vai pegar a informação do YouTube, do Wikipedia, a menos que o seu estudo de caso seja do Facebook ou do Instagram, não use esses meios. Apesar disso ser uma recomendação para todas as formas de pesquisa, é interessante falar também quando se fala de estudo de caso. Aí a gente parte para análise, né? Aí a análise, a gente vai tentar organizar, ver se a gente acha padrão, insight, conceito. Uma maneira de se fazer isso é a gente selecionar, a partir do banco de dados que a gente já tem, as categorias ou dimensões e tentar olhar uma similaridade, um padrão. Outra forma é selecionar pares de casos e tentar listar, comparar e ver as diferenças e similaridades entre os casos. E mais uma forma seria dividir por fonte, por entrevista, por observação e tentar achar um padrão. Aí a gente parte para tentar desenvolver uma estratégia analítica geral. Então, como estratégia analítica geral, a gente tem algumas formas de se fazer a estratégia de análise. A gente pode ir seguindo o pressuposto do estudo de caso e vendo como esse estudo de caso está se comportando, se ele está seguindo o pressuposto, se eu preciso fazer ajuste na hipótese, se eu preciso ajustar objetivos, né? Como que está andando esse estudo de caso e fazer toda essa análise entre pressuposto, hipótese e objetivo. Eu posso olhar para o estudo de caso de uma forma como se eu não conhecesse. Trata tudo do zero. Eu nunca vi esse estudo de caso antes, e aí eu olho com outros olhos. Outra forma é tentar descrever como um quadro, né? Então eu vou tentando juntar todas as partes e formar uma imagem através dos estudos que foram feitos. Posso tentar explicar com explicações rivais. Eu posso tentar ir contrastando todas as coisas e tentar chegar numa conclusão. Aí a gente parte para a forma de análise
com técnica analítica. A gente já, uma vez estruturada a estratégia geral, posso considerar 5 formas de técnicas analíticas para analisar. Aí eu posso combinar padrões, eu posso tentar explicar o caso, eu posso criar uma série temporal de tudo que ocorreu durante o estudo de caso. Começou aqui, aí aconteceu isso, aí fez entrevista, aí fez esse estudo, e tentar achar uma série temporal. Eu posso desenvolver um modelo lógico, fazer fluxos, fluxograma, desenhos e conectores lógicos. E eu posso tentar fazer uma síntese cruzada dos casos, cruzar todas as informações entre os casos, tá? De forma sintetizada. Aí, fazendo isso, para fechar a análise, a gente vai abordar de forma completa explicações e interpretações rivais. Aí a gente vai dar o laço. Então, a gente não vai deixar nozinho, a gente vai explicar completamente tudo que foi observado e estudado, todas as evidências do estudo de caso. Vamos tentar achar perguntas e dúvidas e argumentações rivais para tentar já ir argumentando em cima. Então, a gente já tentar pensar interpretações rivais e explicar essas interpretações. E aí a gente não deixa nada aberto, a gente tenta abordar o estudo de caso de forma completa, explicá-lo e fechar todo o nosso estudo. Aí a gente fecha a análise. Aí a gente vai para o compartilhamento, né? O compartilhamento é o quê? Eu já formulei estudo de caso, eu já tenho minhas conclusões, minhas considerações finais, já tenho um provável artigo desenvolvido, e aí eu vou escrever o artigo. Aí o interessante, assim como em todo artigo, né, esse não poderia ser diferente, eu preciso definir o público que eu vou escrever esse artigo, né? Eu vou escrever para pessoas da banca, da universidade, é um tipo de escrita. Eu vou escrever para uma revista, é outro tipo. Eu vou escrever para um congresso. Eu vou explicar, por exemplo, se há uma bolsa, eu tenho que explicar para a universidade ou para o órgão, né, para a instituição que está me dando bolsa, os resultados. É outra forma. Aí eu vou montar, né, PowerPoint, gráficos, etc., para apresentar isso. Vou apresentar as evidências suficientes para o leitor alcançar as próprias conclusões. Tem que ser claro, né? O artigo ele tem que ser claro, de forma que as pessoas consigam automaticamente chegar nas mesmas conclusões que eu. E eu vou revisar e reescrever até que seja bem feito. E isso é uma recomendação, né, para todo o artigo, né, gente? E aí a gente já vai indo para o final, onde a gente fala das vantagens e das desvantagens. Então, uma vantagem aí em relação ao estudo de caso é que se pode gerar uma teoria nova de algo inovador, ou seja, a metodologia ágil ela melhora a comunicação e com isso é uma metodologia inovadora para isso e as empresas começam a utilizar, aplicar diversas instituições, ou seja, eu consigo desenvolver algo inovador. É provável que a teoria emergente seja testável em construções que possam ser prontamente medidas. Assim, no caso da metodologia ágil, se a gente fala de empresa de TI, é mais fácil de se utilizar. Se a gente for falar, talvez, numa universidade, às vezes talvez não seja tão fácil, ou numa prefeitura, talvez
não seja tão fácil de se medir os resultados disso. E é provável que a teoria resultante seja empiricamente válida. Se você seguir todo aquele fluxo que foi apresentado, provavelmente a sua teoria vai ser empiricamente válida, tá? Porque o estudo de caso é um estudo empírico, ele é aceitável em várias revistas e etc. Então, assim, se você teve um estudo sério e aplicado corretamente, vai ser válido. Quando a gente fala de desvantagem, o problema é tempo, né? É que ele exige tempo porque você tem que estruturar, você tem que pensar nos casos, tem que pensar na organização, como você vai aplicar, tem que fazer uma análise das coletas, classificar essas informações, fazer análise dessas informações, estruturar o artigo. Então, ele exige um pouquinho mais de tempo. Os pesquisadores precisam ter perfil próprio, então não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer isso. Se é uma pessoa que não consegue observar, não consegue ser imparcial, é complicado, não vai ser um estudo de caso bom. A análise dos dados precisa ser correta, porque se você fizer uma análise dos dados com viés, já querendo provar, de repente você deixa escapar uma coisa que é primordial, que já vai contradizer todo o seu estudo. Então precisa, e como é volumoso os dados, então essa análise é primordial, essa triangulação das evidências, tudo ela é primordial e ela tem que ser feita correta, porque se ela for feita incorretamente, a chance do seu estudo de caso ser refutado é muito grande. E não pode escrever algo óbvio, né? Eu não posso descrever uma coisa que, assim, você olhando, já é óbvio que aquilo vai acontecer. Precisa ser uma coisa muito inovadora. Então, basicamente, é isso. Sobre as referências, é o que eu disse, o livro Estudo de Caso, Planejamento e Métodos, tem ali na biblioteca da FURB. Quem quer trabalhar nisso, quer fazer estudo de caso, eu altamente recomendo. É um livro fácil de ler, 200 páginas assim que você vai ler rapidamente. Então, assim, recomendo para quem quer ir para essa linha. A Ezerhard é em inglês, não é tão difícil, também é uma leitura relativamente mediana, não é tão fácil quanto do IN, que está em português, mas também é muito boa. É muito boa porque te mostra assim, esses dados de vantagem, desvantagem, como que você pode usar, o quanto que está em crescimento, se fazer pesquisa de estudo de caso, que é uma está em enfranquecimento. Nos artigos dela, ela mostra muito disso. Então, recomendo. E aí é isso, gente. É o que eu tinha para falar de estudo de caso, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma dúvida, eu aguardo até sexta-feira, ou se quiser me mandar aí no WhatsApp, ou escrever aí nos comentários do YouTube, eu vou estar respondendo. Muito obrigada, boa noite.